Salmos capítulo 91, versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei-o-ei e glorificarei, saciar-o-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, através dessa palavra, tu pode chegar em nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Calabra nega sui de quebra nai de compra naga sui de quebra nai de compra. O Senhor, ó Deus, já enviou o teu filho Jesus para morrer na cruz, derramando o seu sangue. E através do teu sangue, ó Deus bendito, tu nos deu essa liberdade. Tu nos deu, ó Pai bendito, o entendimento e o conhecimento da tua verdade. E nós temos essa comunhão, essa intimidade contigo. E aqui nós estamos. E assim, ó Pai bendito, nós resistiremos toda ou qualquer, ó Pai, adversidade que pode vir contra nós. Porque maior é o Senhor. Estamos, ó Pai, protegidos, guardados, estamos na tua morada, estamos na tua casa. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Graças te damos. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz a última parte, no versículo 15: na sua angústia eu estarei com ele. É Deus falando. Na sua angústia eu estarei com ele. Irmãos, se nós falarmos de angústia, se nós falarmos de dificuldade, se nós falarmos de problemas, se nós falarmos de calamidades, de peste, de enfermidades, de terror, falarmos de medo, isso é muito antigo. O que a Bíblia registra é o medo, a solidão, o pavor, começou quando o homem pecou. Quando Adão e Eva pecou, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós possamos observar que ali nós possamos ver que quando o homem peca, o homem começou a ter medo, né? Ele se escondeu, né? Ele se escondeu. Então encontramos aí o homem, esse Adão e Eva, que possam falar o homem, o ser humano, ele entrou em angústia, em temor, em medo. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente, nós vemos também, através de Adão e Eva, nasceu seus filhos. Nós vemos ali o primeiro assassinato ocorrendo, que foi o caso de Caim matando Abel. Nós vemos aí a ira, né, na vida do ser humano. Nós vemos também a violência, nós vemos aí a inveja, nós vemos aí a cegueira na vida do ser humano. Nós vemos também um pai e uma mãe tendo de conviver com o seu próprio filho matando o seu irmão. Pensa numa coisa dessa. Que dor, não é? Que Eva como mãe, Adão como pai, receber a notícia e saber que o seu próprio filho matou o seu filho. Não é doloroso isso aí? Doloroso, não é? Se nós vamos mais para frente, nós vemos também o pecado, parece que foi proliferando, né? Polarizando, vamos dizer assim, crescendo de uma forma ampla, que a humanidade toda estava se perdendo, a ponto que Deus decide o dilúvio.
porque Deus desgostou, porque ali havia, só coisa ruim. E aí nós vimos que o homem, ele é praticamente, aquela geração, ela é exterminada, só que levanta uma nova geração ali. Aí, se nós olharmos os filhos de Noé, vemos que através deles também começou, o pecado continuou. Quando falamos de pecado, falamos de angústia, de dor, E Deus, na pessoa de Jesus, lá mesmo no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus, ele fala a primeira profecia a respeito do Salvador, do Messias, que iria vir. E através desse Messias, através do Cristo, ele iria restabelecer essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade que o homem havia perdido. Porque a única forma de poder dar um basta no pecado seria restabelecer a comunhão, o relacionamento do homem com Deus, que havia se perdido. Era a única maneira, seria aí. E Deus, ele decide enviar Jesus Cristo. E aí é onde que Jesus veio, nascido de mulher, de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, sem pecado, ele nasce. Ele nasce, e no tempo determinado, ele derrama todo o seu sangue, e através daquele sangue, nós possamos entrar no Santo dos Santos. Porque até então, toda aquela humanidade, antes de Cristo, dependia do sacrifício de animais, do sangue do bode, do boi, da ovelha, para poder conseguir, por um tempo, receber perdão dos pecados. E Jesus, enviado por Deus, ele veio justamente para restabelecer essa comunhão que o homem perdeu quando pecou. No Salmo 91 que nós lemos, é um salmo que muito citado, muito conhecido, só que talvez o entendimento desse salmo para muitos, talvez muitos ainda não descobriram, não entenderam qual é o significado profundo, para que toda pessoa que conhece ou lê esse salmo, para ele poder desfrutar, receber ou usufruir do que esse salmo diz, talvez eles não sabem ainda. Só há uma maneira de nós ser beneficiado com esse salmo. E aqui tem uma palavra que eu quero que você grave. Todas as vezes que você lê esse Salmo 91, você vai lembrar disso aí. Qual é o significado desse salmo? Comunhão. Esse Salmo 91 é um salmo de comunhão com Deus. Comunhão. E olha bem, o versículo 1 ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha bem, o esconderijo, ele diz, o que está na casa de Deus. Não estou falando disso aqui, dessas quatro paredes aqui não. Não é isso aqui não. Entende? O que habita na casa de Deus seria no abrigo do Altíssimo. Ou seja, ele está junto com Deus. Porque não é questão de estar dentro da igreja que está junto com Deus também não. É algo espiritual. Está junto com Deus lá na casa dele. Aí ele diz assim: o que habita, aquele, tem umas traduções que falam aquele, aqui minha tradução fala o que habita. Nem é uso, está falando o que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele descansa. Tem aqui, possamos ver aqui
o verbo descansar, que se nós for fazer a conjugação desse verbo, possamos dizer descansarei. No presente eu poderia dizer assim: descansa, minha irmã, descansa, né? Ou então possamos dizer assim: eu descansarei, né? Tu descansarás, nós descansamos, né? E aqui ele fala bem claro: na sombra do Onipotente. Então está falando que que você está na casa de Deus, na presença de Deus, na sombra dele, está bem próximo, está na sombra dele. Se lembra que a sombra de Pedro curava? A sombra de Pedro, quem era? Não era Pedro, era a sombra, mas quem estava na sombra de Pedro? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo. E as pessoas traziam os enfermos de diversos lugares e colocava, não podia chegar perto de Pedro, colocava próximo, aonde que a sombra dele passava, era curado. Mas não era Pedro, era o Espírito de Deus que estava na vida de Pedro. O mesmo ocorre com nós. Nós estando com essa comunhão, né, com Deus, nós vamos estar debaixo dessa sombra. Essa sombra é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, e o maligno não consegue te atingir. Você pode até ouvir o rugido dele próximo, você pode até ver ele passando, você pode até talvez, mas ele não consegue te atingir. Se lembra quando, até na quinta estivemos compartilhando, quando o povo de Israel tinha saído do Egito, e nessa saída a Bíblia fala que Faraó decidiu perseguir o povo, e toda uma noite Faraó com seu exército atrás, né? Deus fala para Moisés lançar o cajado no rio, o rio abre, o mar vermelho abre, o povo entra, e o exército de Faraó, toda aquela noite, pelejando, né, correndo e tentando alcançar, mas diz que toda noite eles não conseguiam alcançar, porque havia uma coluna de fogo, que havia algo que não deixava. Todo o esforço, entende, irmãos? Todo o esforço, toda a fúria do exército de Faraó, que tinha os melhores carros, que tinha suas melhores cavalarias, que tinha suas melhores armas, e vinha com as suas carruagens. Você já viu tem uns filmes que mostram claramente como era? E vinha aquela correndo, aquela coisa, e tudo, e o povo não era bem, irmão. Aí você olha aquele povo do Egito, né? O povo de Israel que são do Egito, ali com aquelas crianças, com todas as suas, né? Toda a sua mudança, era carneiro, era galo, era galinha, era tudo que você imagina. O povo saiu bem carregado com tudo. Eles não podiam correr de a pé, eram escravos, e ali de toda noite, o povo, os egípcios atrás não conseguiam, mas havia uma coluna de fogo. À noite era uma espécie de uma nuvem, né, de fogo. Um anjo estava atrás. Durante o dia, né, durante o dia também o inimigo vinha, não conseguiu alcançar, não conseguiu, a ponto que Moisés abriu o mar, e o povo entrou. E veio o exército e entrou atrás. Entrou atrás. Quando o povo acabou de sair, Deus fala para Moisés: estenda o teu cajado aí. E ele estendeu o cajado. E a trava veio. E levou todo o exército. Não ficou um sequer. Levou todo o exército.
Mas o que eu destaco aí é que o inimigo estava furioso, querendo alcançar o povo de Israel, né? E não conseguia. Um que tinha as melhores armas. Nós vimos aí, irmãos, o mundo sendo ameaçado, não é assim? Nós vimos aí, né? Vamos dizer assim, não posso afirmar, mas um suposto governo que ia assumir, muitos com medo, não é? E o que mostra assim, dá um pouco de medo, não dá um pouco de temor. Só que, por mais que eles tentam, ou queira fazer o mal, eles não vão conseguir. Desde que Deus, Ele está no comando. Entende? Principalmente sobre a igreja do Senhor. Entende? A igreja do Senhor, ou seja, quando falamos a igreja, estamos falando de um membro. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo ele se forma com vários membros. Então cada membro, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou seja, somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, esse membro que tem comunhão, que tem intimidade, que tem relacionamento com Cristo, o maligno não vai poder tocar. Não é plano de governo, entende? Não vai tocar. A igreja, o corpo de Cristo, ela é guardada, ela está debaixo aqui, dessa sombra do Onipotente. Está aí. E essa pessoa, nós temos que descansarmos. Porque se nós olharmos, irmãos, presta bem atenção, se nós olharmos e fixar muito nas propostas, nas agendas deles, e nós olhar muito, se concentrar muito nisso aí, nós ficamos um pouco, eu costumo dizer, meio lelé também. Entende? Nós não podemos perder o nosso foco. Entende? Glória a Deus. Nós não podemos perder o nosso foco. Então aqui ele diz assim: e descansa a sombra do Onipotente. Mas também não vamos dizer que nós vamos cruzar os braços e deixar, né? Você imaginou o povo via lá que o exército de Faraó vinha atrás e não conseguia alcançar? Aí eles vamos sentar aqui então. Deus nos guarda. Não, eles tinham que caminhar, nem que seja lentamente, eles caminhavam, eles avançavam, porque diz que eles passou o mar, eles atravessou. Assim que eles atravessou o mar, Deus permitiu, né, que Moisés pudesse tocar o cajado nas águas e fazer as águas voltar. Mas o exército de Faraó estava ainda na travessia. Mas assim que o povo atravessou, então o povo eles avançou. Entende? Eles avançou, eles fizeram a parte deles. Nós devemos fazer a nossa parte. Uma das coisas, irmãos, que nós não podemos perder, no meio de todo esse, vou usar esse palavreado, no meio de todo esse furruar que nós estamos, não agora, que esse mundo aqui já do maligno, atribulado, sim ou não? Você já deu conta de tantos problemas que nós já passamos? Quando não é problemas do governo, né? É problemas pessoal, é problema na família, é problema no matrimônio, é problema com os filhos, é problema de desemprego, é problema de enfermidade, é problema com a esposa, é problema com o esposo, é problema, né, com tantas coisas. Não é assim que fala a verdade. Mas no meio de tudo isso, o que nós devemos conservar é a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento. E a única forma de nós manter
relacionamento com Deus é nós não pecar. Possamos até ficar irados. O apóstolo Paulo fala aos Efésios: airai-vos, mas não pequeis. Você não acha que essas atitudes aí, porque você vê uns matando os outros? Entende? Por quê? Porque ira, vem a ira. É revoltante, irmãos, quando você olha aí as propostas, os planos, né, as agendas desses governantes, você vê aquilo que causa ira na gente. Só que você não pode pecar, e nós vamos irar sim. Quem diz que não? Eu sou crente, eu não fiquei irado. Claro que fica. A menos que você é um super-homem, não tem super-crente, nem super-homem. Não tem. Todos nós somos homens, somos pecadores. Mas, através do sangue do Cordeiro, nós conseguiremos manter, né, a nossa comunhão. E o escritor aos Hebreus, ele fala, vou ler, capítulo 10. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Tendo intrepidez, tem outra tradução que fala assim: tendo ousadia. Nós precisamos de ter ousadia. Entende? E ele diz no versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nós entendemos que nós vamos ter momentos que vamos ter umas fragilidades, vamos pecar, mas aí está o sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica e faz nós entrar novamente no Santo do Santo. Está entendendo? É aonde que muitos talvez só leem o Salmo 91 e pensa que está tudo bem, e não se preocupa em manter uma vida em santidade, uma vida em comunhão. Entende? Ou muitos às vezes pensam que vai obter essas promessas desse salmo somente sendo um religioso, uma religiosa, tendo prática de religioso. Religioso muitas vezes se lembra lá do publicano e o fariseu lá que ia orar, né? Os dois iam orar, e um se prostrava, humilhava e dizia ao Senhor: eu sou pecador, eu não sou digno, e fazia golpes em seu próprio corpo, dizendo que ele não era digno. O outro, o fariseu: graças, meu Deus, que eu não sou como esse publicano, esse samaritano, eu não sou como ele, eu dou meu dízimo, e eu faço isso. Entende, irmãos? Isso é ato de religiosos. Agora, quando nós chegamos diante de Deus, sabendo a condição que nós somos, não, eu sou um pecador, e Jesus veio por me salvar. Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Deus me perdoa. Deus não precisa dessa comunhão. E por isso, irmãos, que tem dia que você se sente incomodado. Não é? Tem dia que você faz alguma coisa e você não tem muita paz. É o Espírito Santo te dizendo: olha, pede perdão. O Espírito é quem ele nos examina. Entende? O Espírito Santo é quem vai nos tocar e nos levar a nós, né, e dizer que nós não estamos bem.
Entende? Ou uma palavra que você falou, talvez depois, mas não era para ter falado aquilo. Aí você vai fazer o quê? Você pede perdão, Deus me perdoa. Se é que é necessário chegar na pessoa e retratar, você chega. Porque essas coisas vai ficando, irmãos, e vai impedindo o nosso relacionamento com Deus. Entende? Vai impedindo, vai obstruindo, né? Eu me lembro, né, que lá na roça onde eu nasci, eu era, todos nós, eram vários irmãos, e cada um tinha uma missão, às vezes, por um período, né? Emendar água. O que era emendar água? A água que nós bebíamos, ela vinha de uma mina, de longe, lá dentro do mato, em cima. E aí tinha a mangueira. E aí, no meio daquele percurso, as vacas pisavam na mangueira. Os animais pisavam e quebravam a mangueira. Ou quando chovia muito, vinha também muita areia na terra, entupia tudo. Aí minha mãe ou meu pai, mas a nossa mãe falava: menino, vai me dar água. Vai me dar água. Tinha que levantar cedo às vezes. Cedo. E eles, quando eles levantassem a água, ele tinha que caía lá. E aí obstruía. Entende? E aí hoje eu me lembro assim, mas por que será que eu não enterrava aquela mangueira? Era só abrir uma valetinha assim, né? Entende? E enterrar essa mangueira e cobria ela. Resolveu o problema, mas ninguém fazia isso. Hoje, entende? Eu penso, mas que coisa, né? Aí aquela luta, irmãos, de mangueira, aí tinha hora que a mangueira tinha mais de 10 emendas. Tinha momona, sabe o que é momona? Taquara. Que tinha as emendas corretas, olha, irmão, como são as coisas. Tinha as emendas corretas de emendar a mangueira. Como não tinha a emenda, eu morava longe da cidade, também para comprar a emenda era maior dificuldade também naquela época. Aí pegava um pedacinho de taquara, mas taquarinha fina, media dentro do buraco da mangueira que emendava. E às vezes, irmão, era tão emenda, aí por isso que minha mãe falava: vai emendar água, menino, vai emendar água, menino. Então eu vejo aí que a sujeira, quando chovia muito, chovia muito. Irmão, tinha dia, ficava quase o dia todo querendo emendar água. Era quase meio-dia, às vezes. Tinha hora que demorava, porque o negócio estava tão quebrado. É o que acontece com nós. Às vezes, irmãos, as labutas dessa vida, as pessoas, os maus relacionamentos, né? Vai obstruindo o nosso relacionamento com Deus. E às vezes, irmãos, a gente vai deixando, e aí, você até vem na igreja, mas não consegue, porque eu me lembro também que a água que vinha daquele lugar, era uma aguinha limpa, fresca, uma água que saía, entende? Não tinha nenhum tipo de sujeira, água, né? Boa. Mas se você caminhasse 10 metros, tinha um rio lá no fundo. Nós não tomávamos aquela água. Não tomava. Sabe por quê? Porque logo 3 quilômetros mais para cima tinha uma comunidade. Não tem. E todo o esgoto caía dentro dele. Ninguém tomava ele. Não tomava aquela água. Entende? O mesmo ocorre hoje. Nós temos usado a sabedoria. Isso é na vida secular, que dá para tirar uma lição, um aprendizado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu venho falando sobre isso aqui agora que Deus faz eu lembrar disso aqui, falando aqui. Eu nem pensava nisso. Eu glorifico o nome do Senhor nisso, porque Deus usa essas, né? Vamos dizer assim, metáforas, né? Exemplos, vivências, para falar conosco e para que nós possamos entender. Aí você entende o que talvez está obstruindo a sua comunhão com Deus, que talvez você não consegue descansar nele, porque aqui diz que o que habita lá, ele descansa. Entende? Pode haver até momento de turbulência, entendeu? Não é? Mas ele descansa. Você viu o
rei Davi, no Salmo 3, ele fala: em paz me deito e me levanto, me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentava. Mas se você olhar a vida dele, irmãos, tanta guerra que esse homem enfrentava, tanta perseguição, tanta rejeição, desde a casa do próprio pai. Se lembra quando quando Samuel foi na casa de Jessé, chegou lá, eles fizeram um banquete. Onde estava Davi? Não chamaram Davi. Não chamaram Davi. Davi era considerado ídolo, entende, irmãos? O que é isso? Rejeição, humilhação, não é? Então nós vemos ele ser rejeitado em temprana idade, né? Alguns historiadores, alguns falam que ele era um fruto de um adultério, entende? Por isso que ocorreu isso. Tem tantas. Mas o que eu quero relatar é que ele, enfrentando tanta luta, tanto problema, diz que ele descansava. E aí fala que Deus o escolheu, e era um homem segundo o coração dele, por conta dessa comunhão, dessa intimidade. Entende? E ó, o versículo 3, o versículo 2, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então ele confiava em Deus, ele tinha o seu Deus. É tanto, irmãos, que esse salmo aqui, ele é um autor desconhecido, e o tempo que ele foi escrito também não afirmamos em qual foi a época, em que tempo, em que circunstância foi escrito esse salmo. Mas aqui nós vemos que esse salmista, ele fala que quem é o seu refúgio, o seu baluarte, o Deus meu, ele fala, o Deus meu em quem eu confio. Então aparece outro verbo aqui, confiar, confiança, confiarei, confiamos. Tem que ter aquele louvor que nós cantamos da outra vez aí, né? Não. Os reinos se abalam, né? Nosso Deus, né? Em seu infinito amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Entende? Confiamos em Deus em seu infinito amor e não seremos abalados. Podemos interligar aqui essa confiança, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, não se move. O monte não se move. Aqui o salmista ele fala que ele confiava, e ele fala aqui, ó, pois ele me livrará. Aí entra outro verbo, livrar. Aí entra livrará, livrará. Já está no amanhã do futuro. Livrou, porque ele podia falar, porque o Senhor me livrou. O Senhor te livrará. O Senhor nos livra, o Senhor está conosco. Aí ele continua falando. Olha, irmãos, vou repetir novamente. Ele fala isso aqui, está interligado na comunhão que ele estava com Deus. Na comunhão, por causa dessa comunhão, ele vai me livrar. Então quer dizer que ia vir perseguidores. Entende ou não? Ia vir ladrões, ia vir luta, ia vir enfermidade, ia vir. Cobrir-te-á com as suas penas. Ele fala que está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade e pavês é escudo. Olha bem, aqui aparece o verbo seguro. Estarás seguro. Eu estou seguro. Seguro.
Agora, falar quando tudo está seguro, se você está bem, tudo bem, né? Se olhar as finanças, você olha as finanças, você está com a vida feita, vamos dizer assim, está com a vida mansa, né? Tudo. Tudo bem. Se olha na saúde, não, eu tenho um bom convênio médico. A hora que eu quiser, alô, marca uma consulta mais para mim, por favor. Nem quiser perguntar, beleza. Aí você olha tudo, está tudo bem. Aí é fácil você confiar. E quando você liga para o médico, ou passa na consulta com o médico fala, o diagnóstico aqui é difícil. E aí o que você faz? É aí que você entende, a minha vida está segura no Senhor, o meu seguro é o Senhor. Glória a Jesus. Não é? Mas isso vai depender da sua comunhão. Porque se você não tiver comunhão, você vai, né? Como outro dia eu falei, vou repetir, o outro buscou ir lá na Cuba ser tratado. Com a falsa mentira que na Cuba tem os melhores médicos, correu para lá. Funcionou? Não funcionou. Por quê? A confiança dele estava nos melhores médicos da Cuba. A segurança dele estava onde? Lá. Mas se ele tivesse seguro no Senhor, aonde ele partisse dessa vida, ele saberia: o Senhor vai me receber. Né? O Senhor vai me receber. Aí ele ia dizer, como Jesus falou, né? Pai, nas tuas mãos encomendo o espírito. Olha o que vai dizer o versículo 5: não te assustarás do terror noturno. Então, por que ele falou isso aqui? Assustar, o verbo assustar. Você não acha que tem noite terrível que às vezes vem as coisas para nos assustar? Vem. E vem. Eu mesmo, uma vez lá no Peru, lá, ainda solteiro naquela época, morava sozinho, dormindo à noite, no quarto lá, luz apagada, porta fechada. Eu vi que um gato por cima de mim. E eu assustei, liguei a luz do gato. Continuei dormindo. Aleluia, glória a Deus. Continuei dormindo. Por quê, irmãos? Porque a minha confiança estava no Senhor. Mas se você não tiver confiança no Senhor, você acende luz, você faz tudo, chama os vizinhos, tem um gato aqui. Não é verdade? Nem gato é às vezes. Barata. Não estou discriminando você que tem medo de barata, mas às vezes até barata causa terror na pessoa. Isso continua. Não se assustará, Davi, mas aqui Davi não está falando de ter medo de barata, nem de gato, nem de gata, né? Era, irmãos, era coisas terríveis. Que ele fala aqui, o terror noturno. Entendeu? E ó, vou dizer uma coisa para você. Eu falo de mim, eu não sei se todo mundo é assim, mas o diabo, ele muitas vezes vem para atormentar de diversos métodos. Sabia? Principalmente quando você é um servo de Deus e enfrenta as batalhas espirituais. O diabo vem com fúria e quer de todo jeito causar esse terror, deixar nós aterrorizados. Sabia, meu Deus, agora? Entendeu? Aí eu volto a dizer, todos os acontecimentos, muitos estão com a confiança no homem. Nós temos por nossa confiança no Senhor. Entende? Temos que confiar no Senhor. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa
Ó, de dia também, eu já passei coisas assim, já devia aproveitar 1h da tarde. Durante o dia ele vem com cada invertida contra a gente. E se você faz bem dele, mas ele não assusta. Ele está falando, não assustarás. Está falando de algo que está por vir. Amanhã você pode viver uma situação que pode querer te assustar. Entende? Uma coisa é você assustar porque você está quieto ali, mas aquela circunstância, aquele momento, vai fazer você ter outras reações, outras atitudes, né? Que aquele medo leva o homem, né? É o que ocorreu com Adão, né? Adão teve medo, o que ele fez? Escondeu, foi se proteger. De quem? Esconder de quem? De Deus. Olha o que o diabo fez. O diabo fez Adão ter medo de Deus. O pecado fez isso aí. Vou rapidamente decorrer aqui o versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, não é para se assustar, nem da mortandade que assola meu dia. Não devemos estar com isso, irmãos. Isso quer dizer que vai vir peste. Entende? Você não viu a pandemia? Tudo isso veio para fazer o que com nós? Não queira nos deixar nós assustar. Mas o que nós devemos fazer? Descansar no Senhor. Caiu milho ao teu lado vai cair milho ao teu lado. 10.000 à tua direita, seria 11.000. 1.000 mais 10, 11. Imagina-se. Cai 1.000 de lá, 10.000 de lá. Outro dia eu estava falando, uma vez eu vi um terremoto lá no Chile, e eu vi o teto de lá cair, e aonde estava a emissora do rádio no meio, um rádio evangélico funcionando 24 horas, aqui o rádio todo cheio de pó, não caiu nada. Lá, teto caiu, para lá a parede caiu, e aqui onde estava o rádio, não caiu nada. E o que é isso aí? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Irmãos, muitas coisas vão vir sobre a humanidade, sabe por quê? Como castigo dos ímpios. Vai vir, mas não vai cair sobre o justo. Entenda ou não? Pode vir fome, pode vir pestilência, pode vir certos castigos para cair no lombo do ímpio, daquele que não quer Jesus, daquele que não tem comunhão com Deus, daquele que conhece a Deus, mas continua em comunhão com Satanás. Como? No pecado. Mas o justo, Deus o guarda. Elias enfrentou uma seca, uma crise no governo de Acabe. Os profetas sendo caçados, estavam matando os servos de Deus. E Elias, Deus, vai lá, toma aquela unha fresca daquela mina lá, vai lá, toma lá. Eu vou mandar os servos, os corvos, né, para te sustentar lá, vai lá. Ele lá, a nação toda, numa crise, numa fome, numa seca terrível, irmãos. As pessoas estavam comendo umas às outras, comiam seus próprios filhos. Naquela época era assim. Na Venezuela, ele está comendo os cachorros, quando acha ainda, né? Não é? Às vezes nem acredito, mas é. Mas o justo, Deus cuida. Aí a fonte de água secou, Deus fala para Elias: vai lá,
aquela viúva lá vai te sustentar. Ele chega lá, ela está com um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, para dar comida para o seu filho. E ia esperar a morte. Elias falou: assim diz o Senhor, faz primeiro para mim. Pois ela não era serva de Deus, não. Ela não era serva, não. Lá na terra dela, quem era adorado lá eram os Baales, os profetas de Baales. Os profetas de Baales que estavam lá no governo de Acabe, tinham saído de lá, de Sidom. E aí, quando ela ouve a palavra do Senhor, ela vai lá e faz de acordo com a palavra de Deus. E diz que comeu ela, o seu filho e Elias por muitos dias, enquanto havia uma grande seca. Deus estava cuidando dos seus servos. Fala sobre assim: Deus cuida de ti. Amém? Deus que cuida, irmãos. Deus cuida de ti. Olha o que ele diz: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. A comunhão, por quê? Porque tu tem morada, tu tem comunhão, tu tem relacionamento com o Senhor. Elias tinha, irmão, relacionamento com o Senhor. Entende? Elias tinha relacionamento com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. Precisamos, irmão, ter comunhão com Deus nesses tempos, sabia? O que o mundo precisa, o que a igreja necessita é de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E ele diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Isso aqui está falando para os justos. E vou adiantando aqui. Ele diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus coloca anjos. Aqui do lado tem anjos, sabe, irmão? Aqui dentro tem anjos. Nessas pistas vai dirigindo aí. Meu Deus, posso falar para você quantos livramentos que Deus já nos deu? Deus coloca anjos para nos guardar, porque os demônios estão soltos por aí para destruir. Entende? Aí está aqui, essa promessa é para os justos, é para os que têm comunhão, porque aos seus anjos na hora do respeito para te guardar em todos os teus caminhos, irmão, em todos. E ele diz mais: eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em uma pedra. Tem que estar cheio de pedras, irmãos, por aí. Pedra, então a pedra é aquela pedrinha, claro. Pedra, tantas coisas aí, irmãos, que queiram nos tirar a nossa comunhão, né? A pedra da pornografia, não é? A pedra do engano, a pedra da mentira, a pedra do roubo, não é? A pedra das malas companhias, não é? São pedras, as malas companhias são pedras que apresentam. Então aqui ele está dizendo assim, ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e o aspiro, colocarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você entende? Colocarás, porque com a comunhão com o Senhor tu vai pisar no leão e na serpente. Porque a mim se apegou, isso aqui, versículo 14, porque a mim se apegou com amor. Entendeu? Porque você pegou com amor, irmão. Põe um pouquinho mais de amor no Senhor. Pega as coisas com amor. Faça com amor, Vem para a igreja com amor. Oferta com amor. Louva com amor. Dá o seu dízimo com amor. Ora com amor. Vai evangelizar com amor. Entende ou não? Fala sua comida com amor. Entende? Tudo faça com amor. Ama o Senhor com amor. Entende? Não faça sem amor, faça com amor, como diz aqui, vou ler de novo. Porque a mim se apegou com amor. Entende? Não é forçar. Eu vou, não tem lugar de eu ir. Hoje não tem meu jogo favorito, né? Hoje está tudo bem, hoje eu vou. Isso aí não vira nada. Passa nada.
Ele disse: eu o livrarei e eu o livrarei e por ele a salvo. Entende? Porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Conhece. Conhece, esse conhecer aqui quer dizer que ele vive. Ele vive. Entende? Ele alimenta. Porque a comunhão de Deus, a nossa comunhão com Deus, nós somos alimentados, fortalecidos. Entende? O que nos faz nós permanecer, irmãos, é o alimento que vem de Deus. Então, quando você deixa de ter essa comunhão, esse relacionamento, entende? Você começa a alimentar com outras coisas, só outras coisas que, entende? Que aparentemente parece ser correto, parece ser gostoso, mas a sua alma vai secando, vai se secando. E ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Entende? Você pode invocar que ele vai te responder. Você pode clamar que ele vai te responder. Se você tem comunhão com ele, ele vai te ouvir. Por isso que Jesus falou: se alguma coisa pedir em meu nome, eu vos darei. Estou terminando. Na sua angústia eu estarei com ele. Você viu Jó? Por que Jó não amaldiçoou? Não blasfemou? Porque Deus estava com ele, irmão. Aonde Satanás e a mulher e tudo diziam: vai lá, amaldiçoa. Ele não amaldiçoou. Entendeu? Antes eu só ouvia, mas agora meus olhos te veem. Entende? Foi na angústia que ele se estreitou. Hoje, qualquer coisinha aí, as pessoas estão caindo fora. Não é assim? Não é? Não tem. E a comunhão com Deus, ela se reflete aqui, A ceia é comunhão com Deus e com o próximo. Entende ou não? Então, domingo vem cear, porque é comunhão com o irmão. Com o irmão. Entende? Você pode até cear noutra igreja. Pode. Só que ali está refletindo a comunhão com Deus, mas com os irmãos, às vezes você tem irmã que você nem sabe de onde é. É irmão, você nem sabe, você não tem comunhão com ela. Mas aqui não tem comunhão com você. É diferente. É a verdade ou não é? Entende ou não? Eu já sei, já em outra igreja. Mas, porque você vai lá pregar, e está assim, assim, se ceia. Mas cear, aonde conhece aqui, é outros 500. Não é? Entendeu? Está vendo eu aqui, vocês aqui? Todos nós que conhecemos, não é verdade? Né? O senhor não veio, você sabe, e aí, paz do senhor, né? Cumprimento, paz, e aí, mano, tudo bem? Nós somos um pouquinho, mas tem mesmo esse vínculo, não é? Não é maravilhoso isso? E aqui, e a angústia, na angústia você sabe que o seu irmão está orando por você, o seu pastor está orando por você, não é? Na angústia, Deus está falando aqui, na sua angústia estarei com ele, livrarei e glorificarei, saciarei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Salava cai de terra. Pai, a minha oração nesta noite é que o Senhor, com a tua infinita misericórdia, nos ensina a nós desenvolver mais a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento, essa intimidade. E a tua palavra diz que a tua intimidade é para aqueles que o temem. Que cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, ao ouvir esta palavra, tomem
comunhão mais profunda, mais íntima contigo. Ao vir, ó Pai, as adversidades, Ele está descansando em Ti. Ao ver e ao ouvir o perigo, Ele sabe que o Senhor vai livrar. Porque essa comunhão, ela está bem fortalecida. Pai, em nome de Jesus, fortalece e renova a comunhão da Tua igreja. Estreita nosso relacionamento contigo, Senhor. Que nós possamos passar mais tempo em oração, em comunhão, em leitura da palavra, na Tua presença. Ensina-nos a amar mais a Ti, a servir a Ti com amor. Tudo que nós fizermos, vamos fazer com amor, para a glória e para o louvor do Teu nome, que assim seja. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Toda vez que você for nesse salmo, você vai lembrar dessa palavra, da comunhão com o Senhor. Que esse salmo depende dessa comunhão. Amém? Aí sim, vai pisar em leão, vai pisar em serpente. Entenda não? Leãozinho. Porque Deus está com Deus. Amém? Vamos orar encerrando? Pai, eu quero te dar a Ti as graças nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado. Pai, eu quero despedir desse lugar, mas não da Tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos disse amém. Amém? Que Deus abençoe e encerrar em nome de Jesus.